Eu queria que alguém aí sentado mesmo pudesse orar por mim para ministrar essa palavra. Vamos ficar em silêncio. Amém, 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 amém. Obrigado, Ângelo. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim o autor: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, postou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Palavra do Senhor. Podeis assentar. Amém? Irmãos, eu não sei se você sabe, mas toda a Bíblia, ela está, desde Gênesis, Apocalipse, ela está apontada para Cristo. Ela simboliza Cristo, ela representa Cristo. E a igreja, ela é esse ambiente aonde Cristo se manifesta. Nós temos aqui a história de um jovem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, que era um aleijado. E não sei se vocês sabem, mas dentro da cultura judaica, uma pessoa deficiente, ela era discriminada, ela era rejeitada, ela era tratada como impura. E esse jovem, então, tinha esse karma sobre a sua vida. Mas é interessante nós observarmos também que numa sucessão de rei, quem assume é o filho, certo? Que assume o reinado. Como Davi tomou posse do reinado e Saul foi destituído e foi morto, então toda a família desse rei, ela perde todas as suas posses, que passam a pertencer ao novo rei, e ela também pode ser totalmente dizimada, morta, porque essa era a tradição que movia aquela época, conforme era tradicional. E aqui nós temos uma situação diferente. E eu queria que você hoje percebesse algo que Deus vai falar ao seu coração de uma forma muito especial. Eu queria de antemão dizer que hoje Deus vai convidar você a vir sentar-se junto à mesa, porque Ele quer honrá-lo e quer colocá-lo no lugar de honra. Amém? Amém? Amém. Você entendeu? Deus quer convidá-lo a sentar-se junto à mesa para que você tenha um lugar de honra. Essa história mostra
um ambiente de fidelidade. Havia uma fidelidade entre Jonatas e Davi. Essa fidelidade era de um jovem fiel como amigo, fiel como soldado, fiel ao rei. Jonatas tem uma história linda, está descrita em 2 Samuel, a história desse jovem e desse rei, que era Davi. E ele morre, Jonatas morre, e Davi sente muito a perca desse amigo, e assim vai discorrendo a história, e Davi então assume o reinado, e ele então tem um sentimento, conforme diz o autor, de lealdade com Jonatas. E eu queria dizer para vocês que fidelidade e lealdade são duas coisas diferentes. Fidelidade é aquilo que você manifesta quando você está com alguém. Fidelidade no casamento, fidelidade com os pais, fidelidade com os filhos, fidelidade com os amigos, fidelidade com sua liderança, fidelidade com o seu trabalho, fidelidade com os seus compromissos, fidelidade com o seu país, com o seu município. A fidelidade é aquilo que você demonstra em vida. A fidelidade é aquilo que você demonstra quando você está junto com esta pessoa. E lealdade é algo que você manifesta quando esta pessoa não está presente. É muito difícil uma pessoa ser fiel e não ser leal. Eu acho que não existe isso. Não sei. Se a pessoa consegue, a não ser que ela tenha uma bipolaridade tal que ela consegue ser fiel e não ser leal. Mas a lealdade já é aquela atitude em que a pessoa tem quando não está presente. Por exemplo, quando o seu chefe não está no setor, qual é a sua postura? Você não faz mais o serviço, você bota o pé em cima da mesa, você apronta. A lealdade é algo que você mantém quando aquela pessoa ainda não está presente. A lealdade é algo que você mantém quando você está longe do seu cônjuge. A lealdade é algo que você tem dentro de você como um princípio de respeito e de valor em que você tem, porque você sabe que Deus está presente em sua vida. Então, queridos, aqui nós temos uma atitude de Davi de lealdade a um homem que já tinha morrido, a um rei que já perdeu o seu reinado, que era Saul. Mas ele estava aqui dando um exemplo para aquele povo que era algo magnífico, extraordinário, e que o próprio profeta Samuel decidiu descrever esse fato como algo que pudesse ser lembrado na história de um homem, conforme o pastor Fábio orou aqui na intercessão, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem leal. Davi, ele tinha uma lealdade com Deus. E a lealdade aqui é demonstrada diante de um processo de alguém que ele nem sabia talvez que existia. E quando ele pergunta se alguém sabe, né, ele diz, certa ocasião Davi perguntou no versículo 1, né, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Então chamaram Ziba, que era o servo de Saul, que era o homem que cuidava das coisas de Saul, que foi o homem que, de uma certa forma, conhecia Mefibosete, né? E que sabia quem tinha, ou quem estava cuidando daquele jovem. Mefibosete, ele era uma criança normal. E quando a sua cuidadora, ela foi correr para fugir de um ataque dos filisteus, isso está relatado em 2 Samuel, acho que 4:4, né? É isso, né? Está relatado. E lá ela deixou ele cair, né?
e ali ele tem um vídeo que mostra que uma carroça passou por cima das pernas dele, eu não sei, mas ele ali ficou defeituoso das pernas, quando ele era criança. E então nós temos aqui uma atitude de um jovem que é chamado para uma restauração de vida, para um resgate de valores de tudo aquilo que ele perdeu. Ele tinha tudo, era direito dele, mas ele perdeu. Ele perdeu, talvez, por um pai que foi o rei Saul, que não soube honrar a Deus. Ele perdeu também porque uma cuidadora talvez não foi atenta e lhe deixou cair. Ele gerou uma história de vida, né? Ele mesmo diz aqui, né? Ele diz assim, no versículo 8, né? Prostrou-se diante e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Esse era o sentimento desse jovem. Um cão morto como eu não servia para nada. Um cão era o pior conceito do judeu sobre uma pessoa. E ele então, ele estava com esse sentimento. E ele então é chamado pelo rei, e o rei publicamente declara que seria restituído tudo o que era dele por direito, que ele teriam pessoas que iriam cuidar dignamente dele, e que ele iria morar junto com o rei, eu acho, ali em Jerusalém, para que ele pudesse estar sempre nas refeições. Até porque se ele morasse longe, ele era aleijado, ia demorar muito para vir, né? Uma piadinha só para, né? Para descontrair um pouquinho. Mas aí ele bota ele perto e ele então começa a participar de todas as refeições. E esse lugar onde ele vai ser colocado é um lugar de honra, junto à mesa do rei. É um lugar de honra. Queridos, a igreja, ela representa essa história. A igreja é o lugar onde Deus oferece a mesa para que nós possamos estar junto do rei. A igreja, ela tem esse ambiente de fazer com que Deus se manifeste de forma restauradora e de forma de nos dignificar como homens e mulheres de honra. A igreja é esse lugar onde ela tem a responsabilidade de ensinar, de resgatar em cada um de nós quem nós somos. Quantas vezes nós nos perguntamos quem somos, para que eu existo? E por muitas vezes eu ouvi essa resposta dizendo: você existe para glorificar a Deus. Mas como eu glorifico a Deus sendo alguém tão impuro? Alguém que mal consegue lutar com as suas fraquezas, com a sua carne. E eu então comecei a compreender uma coisa fundamental que eu tenho ensinado aqui constantemente, que Deus não é um ser distante, mas é um Deus perto. É um Deus que está sempre perto. Mas a grande questão da vida não é o quanto que Deus está perto, mas é o quanto que eu estou perto dele. Porque nós precisamos entender que o verdadeiro resgate da nossa identidade, do nosso propósito existencial, está na proximidade que nós temos de Deus. Porque não existe sentido na vida se você não descobrir o seu propósito. Não existe sentido na vida se você não descobrir qual é o propósito para o qual você existe. Você pode descobrir a sua vocação profissional, você pode ser um excelente profissional, você pode conquistar tudo, mas você pode sempre estar longe de Deus. Porque não é as suas habilidades, não é a sua profissão que lhe aproxima de Deus, é o propósito para o qual você foi gerado.
Então, às vezes, as pessoas acham que ser um excelente profissional ou descobrir a sua vocação vai lhe aproximar de Deus. Mas, pelo contrário, às vezes são essas coisas que nos afastam de Deus. Quando nós não temos um conceito de propósito na nossa vida, o que temos não pertence a Deus, pertence a nós ou a outros. Eu já preguei isso várias vezes. Quando você tem um conceito de valor, não existe secular. Tudo que você é, tudo que você tem pertence a Deus. E você usa para que Deus seja glorificado. Você usa para que pessoas sejam ajudadas. E o grande segredo disso, de termos essa consciência de propósito, está em estarmos perto de Deus. Não existe outra forma de estarmos conscientes do nosso propósito se estamos longe de Deus. A perspectiva daquilo que olhamos para as pessoas e tentamos, às vezes, ser igual. Por exemplo, o pastor Cerulo, um pastor, ele não era americano, ele faleceu. E ele orou e disse: Deus, eu não gosto do meu jeito de ser, eu não gosto do meu jeito de exercer o meu ministério. E Deus perguntou: mas como você queria ser? Ele disse: eu queria ser como Moisés. E Deus disse: será que você estaria disposto a largar a sua família e ir para um país resgatar 2,5 milhões de pessoas que estão escravizadas? E ele disse: acho que não, Senhor. Então quem mais você gostaria de ser? Eu gostaria de ser como Abraão. Será que você estaria disposto a entregar o seu único filho que você esperou durante anos e eu lhe pedi para que lhe sacrificasse no altar? E ele disse: acho que também não, Senhor. E você estaria, então, quem mais? Ele disse: talvez como Davi. E Deus disse: será que você estaria disposto a manchar as suas mãos de sangue para livrar um povo dos seus inimigos, como foi Davi? Porque, irmãos, Davi, ele não construiu o templo. Quando ele pediu para construir o templo, Deus disse: não, as suas mãos estão sujas de sangue. O seu propósito não é construir o templo. O seu propósito é vencer os inimigos para que Israel seja liberto. Quem vai construir um templo será um outro sucessor seu, teu filho, que foi Salomão, que não fez nenhuma guerra, porque tudo que Davi deixou pronto para que ele pudesse construir aquele templo com sabedoria e graça. E o Cerulo disse: acho que também não. Ele disse: você não tem que ser como eles, você não tem que fazer o que eles fizeram. Sabe o que eles tinham? Que você precisa ter? O que, Deus? Está perto de mim. Esses homens estavam perto de mim. Perto de Deus, nós descobrimos o nosso propósito. Amém? Toda pessoa que se afasta de Deus, ela perde a essência do seu propósito. Ela continua sendo um excelente profissional, ela continua fazendo um monte de coisas, mas ela perde a essência da vida. Ela perde a lealdade, ela perde a fidelidade, ela perde o amor ao próximo, ao seu semelhante. Quando nós estamos perto de Deus, nós nos encontramos na história da vida. Por isso, queridos, a igreja, ela é esse ambiente em que ela nos ensina a nos aproximarmos de Deus. A igreja nos leva a estar perto de Deus. Se a igreja não fizer isso, ela está fora da verdade, ela está fora do propósito. Nós não temos que servir a uma denominação, a um nome. Porque se um nome fosse importante, não ficava lá numa placa, ficava aqui dentro. Nós temos que servir a Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. A igreja tem esse propósito de nos aproximarmos de Deus. E esse é o propósito da nossa missão. Em tudo o que fazemos, como faz, em todas as nossas ações, o nosso propósito é nos aproximarmos, é levar vocês a se aproximar de Deus, para que vocês possam, nessa proximidade, encontrar em Deus um lugar de honra, sentar-se junto à mesa, ter os direitos e resgatar o que lhes foi tirado. Eu não sei quem lhe deixou cair na história da vida.
Eu não sei quem lhe deixou se tornar aleijado, machucado, ferido. Eu não sei quem lhe tirou os direitos, quem lhe tirou as heranças, quem lhe tirou aquilo que é seu por direito. Mas Deus está dizendo hoje, como o rei Davi chamou aquele homem, Deus lhe chama e lhe diz: eu estou te honrando, estou devolvendo a você o que é seu por direito. A igreja é esse lugar da mesa. Jesus é a fidelidade. Ele foi fiel com Deus. Em todo o tempo ele foi fiel, ao ponto de morte. Nós cantamos uma música aqui que dizia: ele levou, ele pagou o preço, ele se entregou por amor a você. Nós cantamos e não temos ideia do que é isso, porque tem uma música que diz: nós nunca saberemos o preço que foi da cruz. Mas Cristo foi esse homem que morreu por fidelidade a Deus e por lealdade a você. E Deus o recebeu como um ato de fidelidade. E quando Deus quer se manifestar leal comigo e com você, Ele faz pela fidelidade de Cristo e não pela nossa fidelidade. Por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo conquistou. É nesse ambiente que Deus resgata a lealdade para a sua vida. Foi para isso que Cristo morreu, para que você pudesse vir e estar no lugar de honra aqui, nesse mundo, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Aonde você diz que não tem mais jeito, aonde você olha para essa geração que estão perdida. Eu queria dizer para vocês, se não fosse a igreja na terra, se não fosse o Espírito Santo na terra, estaria muito pior, irmãos, muito pior. Só não está pior porque Deus está na terra. Só não está pior porque Deus está manifestando a sua graça na terra. E Deus, então, Ele manifesta a sua lealdade, honrando você por aquilo que Cristo conquistou. Nós falamos que existe, semana passada eu disse: aonde está o reino de Deus? E algumas pessoas dizem: está no céu, está na terra, está em nós. Ele está em todos os lugares. Mas eu queria dizer uma coisa para você, e guarde isso na sua mente: só existe reino se existe o rei. E nós temos um rei, que é Cristo. Nós temos alguém que morreu por você, que deu a sua vida por você, que está disposto a tudo para que você seja resgatado como filho. A tudo. Quando você está perto de Deus, você tem um rei que te defende. Você tem um rei que te representa. Você tem um líder. Alguém que manifesta o seu poder pela sua vida. Dizem que na África o leão líder, quando os inimigos vêm para atacar a sua, como é que chama, a sua matilha, ele ruge, e o seu rugido diz que dá para ouvir a 50 quilômetros. Eu queria dizer para você que quando o diabo se levanta contra você e você está perto de Deus, você está na matilha de Deus, Jesus levanta e diz: há um líder sobre ele, há um líder sobre esta igreja, há um líder sobre este povo, e ele se manifesta para que o inimigo nem se aproxime de você. Por isso, queridos, nós precisamos entender o que somos e quem somos como igreja, o que Cristo conquistou por nós. E esse período, e esse processo de estarmos vivendo uma vida cristã, é um processo de honra, é um processo de restauração. Eu queria dizer para vocês, queridos, que Romanos 11:36
ele diz, apóstolo Paulo, ele expressa algo quando ele diz que Cristo, ele diz, quem primeiro lhe deu, não, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória. Eu queria dizer que se você crê em Jesus, você tem que repetir isso todos os dias. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Amém? Amém? Você tem essa marca de alguém que venceu a sua luta, de alguém que venceu a sua guerra. Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa paz, é a nossa marca, é o nosso nome. É o rei que se levantou para trazer você para um lugar de honra. É o rei que convida você a vir ao templo. É o rei que convida você a ser restituído. Essa semana o Fábio Santos me ligou, acho que foi na quinta-feira, né, Fábio? Ele me ligou e disse, olha, pastor, eu queria compartilhar com o Senhor de primeira mão uma conquista que nós tivemos como família. Nós, em 3 meses, vamos pegar a chave do nosso apartamento. E eu me emocionei muito porque eu conheço a história desses jovens. Eu me lembro o dia que eles entraram no projeto buscando uma transformação para a sua vida. E eu queria dizer para vocês que o que eles conquistam, e nós temos, eu podia colocar aqui na frente Márcio, Juliano, Fábio, sei lá, Rodrigo, tantos outros que viveram de uma forma aonde eles perderam tudo. Eles perderam tudo. E Deus os colocou em lugar de honra. E o que eles conquistaram não é por nós, irmãos, mas é porque eles se aproximaram de Deus. Não tem um lugar que não seja o lugar da presença de Deus para que Deus te devolva tudo que é seu por direito. E se esse lugar onde eles estão é um lugar em que os aproxima de Deus, eles precisam desse ambiente. Eu estava tomando um café com o Juliano esses dias e eu falei para eles, eu falei assim, você não precisa da igreja, a igreja precisa de você. E ele disse, pastor, eu preciso da igreja. Eu preciso. Talvez você precise de várias coisas que acontecem aqui, porque são esses, sabe, é uma reunião de mulheres, é uma reunião de homens, é uma célula que acontece, é um culto, é um lugar, são esses ambientes que te aproximam de Deus, amém? Amém? Porque se você não estiver permitindo que se ocupe com esses ambientes, outras coisas vão ocupar a sua mente, outras coisas vão ocupar o seu tempo. E nós vivemos uma geração, irmãos, em que a gente não sabe mais o que fazer de tanta proposta que existe de ocupação de mente, não é verdade? Eu gosto muito de assistir os vídeos no YouTube. É tantos vídeos, é tanta coisa que tem ali que você, quando você vê, você ficou 2, 3 horas. É um entretenimento. É um mundo que te leva a fazer com que o tempo passe rápido demais. Você vai no cinema hoje assistir um filme, é pura ficção. Eu acho a coisa mais ridícula. Eu chego a dormir, por exemplo, nesse dos Transformers, eu dormi, ronquei. Porque eu acho, meu Deus, isso é irreal. Bom, era o filme do Mazzaropi. Ainda é bom.
Então, irmãos, mas isso é sério. Se nós não cuidarmos, né, nós vamos ocupando o nosso tempo com coisas que o mundo oferece. Mas existe coisas que Deus oferece que te mantém perto dele. Não perca isso. Não perca a sua oração, seu devocional. Não perca a sua comunhão. Não perca os cultos. Não perca a leitura da palavra. Não perca. Né? Eu estava conversando com o Ney esses dias e ele disse: eu estou escutando um pastor. Eu disse: amém. Né? Um pastor que eu conheço, eu disse: amém, querido, é isso aí. Então ocupe-se com tudo que te leva à presença de Deus, a estar perto de Deus, porque para a gente se afastar de Deus, irmãos, é 2 toques, é 2 passos, a gente se perde rapidinho, porque a nossa carne sabe da sua fraqueza. A carne sabe do que ela gosta. Eu preguei sobre isso semana passada. Eu falei sobre prazer e sobre saciedade. A nossa carne quer prazer. Mas estar perto de Deus é ter toda a saciedade necessária. E eu creio, irmãos, quando eu ouço esses testemunhos de pessoas que estão buscando resgatar, há pessoas que passaram por igrejas e foram feridas, machucadas. Mas não deixe com que isso tire de você o lugar do altar de Deus, o lugar da honra de Deus. Deus não muda, irmãos. Se você encontrar um lugar onde você sente a presença de Deus, diga: Senhor, eu estou aqui porque eu quero sentar junto à mesa contigo. Eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me devolva tudo aquilo que foi tirado de mim. E se alguém te deixou cair e te tornou uma pessoa incapacitada, talvez na sua infância, talvez na sua história de adolescência, algo aconteceu com você. E Deus está dizendo hoje: eu quero te colocar em lugar de honra. Eu quero te curar. Eu quero dizer para você que você é importante. Você é alguém de valor. Você não é um cão morto. Você é alguém que eu gerei como meu filho. Você é filho do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Não há outro ambiente onde Deus possa restaurar você que não seja nesse lugar. Eu queria deixar essa palavra ao coração de vocês. O pastor Fábio, semana passada, ele disse assim: pastor, eu estou vendendo o meu carro. Não sei se eu posso contar isso, mas eu sou fofoqueiro. Aí ele disse: eu vou comprar um carro novo. Eu disse: olha, amém. Por causa do acidente que ele teve com o braço, ele tem 30% de desconto. É isso, né? E vai comprar o carro. Quando ele estava na maca, no dia do acidente, quando cada pessoa entra lá no FASD para se tratar, quando eu atendo pessoas, e cada um de vocês que eu já atendi, eu sei da sua história, cada um de vocês que tem uma história especial, eu conheço cada uma delas. Eu me lembro de algo que Deus colocou no meu coração, quando Deus disse: eu conheço o coração dessa pessoa, diga para ela que eu me comprazo dela, e o que eu farei será maior do que ela imagina. E eu queria dizer, queridos, que esse é um lugar de restauração.
Há uma unção de restauração sobre esse lugar, sobre esta missão. Não importa, você não precisa ser um dependente químico, você não precisa, mas eu queria dizer para você que se você crer, há uma unção sobre este lugar. E eu queria que você, ao orar, dissesse: Deus, passa por mim essa unção, seja no seu casamento, seja na vida dos seus filhos, seja nas suas finanças. Eu não sei o que é, mas eu queria liberar isso hoje sobre vocês. E todas as vezes que eu vejo pessoas sendo abençoadas, casamentos sendo restaurados, finanças sendo abençoadas, eu me lembro dessa promessa de Deus que está sobre esse lugar. Muitos foram abençoados e foram embora, nem voltaram para agradecer, mas eu não preciso do agradecimento. O que eu preciso é saber que eu estou cumprindo com aquilo que Deus me mandou fazer, que é o propósito que Ele me chamou. E eu quero cumprir esse propósito em todos os meus dias de vida. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Hoje nós apresentamos várias pessoas aqui, dizendo: eu quero pertencer a esse corpo. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso e que você dissesse: Deus, eu quero estar debaixo dessa unção. Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso disso para o meu casamento, eu preciso disso para os meus filhos, eu preciso disso para os meus pais, eu preciso disso para a minha vida profissional. Eu não sei o que é, mas eu quero liberar isso hoje sobre a sua vida. Amém? Amém? Eu quero que você feche seus olhos, você fale com Deus e que você diga: Deus, eu quero hoje para mim aquilo que está aqui.